André Ferreira, qual a diferença de padre da apostólica romana e apostólica brasileira? É uma ótima pergunta. Na verdade, é uma pergunta muito importante, até pelos tempos que nós estamos vivendo. Então, aqui a dúvida da nossa irmã, Andréa Ferreira. Vou tentar explicar um pouco. Na Igreja Católica, tem algo muito importante. Na Igreja Católica Apostólica, né? Romana, nós temos algo muito importante que é a sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? Jesus, no Evangelho lá de São Mateus, ele disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em que a partir daquele momento, ainda mais forte, depois da morte de Cristo, Pedro iria continuar a ser, vamos dizer, o líder dos apóstolos. E por isso ele é denominado o primeiro Papa. Então, Pedro, ele é o vigário de Cristo. E depois de Pedro, ele colocou outro depois dele, como nós vemos nas ordenações episcopais dos bispos e também dos sacerdotes. Então, se você for ver, existe uma linha do tempo, desde a época de São Pedro, né, de Jesus. Jesus passou para Pedro, e São Pedro passou para os demais padres que foram bispos. Então, nós temos aqui uma linha do tempo. Existe uma linha em que os bispos foram ordenando padres, foram se tornando bispos, foram se ordenando padres, foram tendo bispos, todos dentro da linha de São Pedro, que veio de Jesus. Então, o que acontece é que quando nós temos esses padres, né, ou então a igreja denominada Igreja Católica Apostólica Brasileira, na verdade eles saíram desta comunhão da Igreja Romana. Eles saíram desta comunhão com Pedro, saíram da comunhão da Igreja dos Apóstolos, da Igreja de Jesus. Então, quando alguém, ou então um grupo, acaba saindo dessa sucessão, dessa continuidade que veio através dos apóstolos de Jesus, acaba que não tem legitimidade. A missa, que parece ser missa, na realidade, o mistério da fé não está acontecendo ali. Porque é preciso ter a legitimidade dada por Cristo. Então, isso serve tanto para a brasileira e também para outras igrejas. Aqui a gente já sabe que tem as protestantes, né? Aquelas outras que a gente já sabe. Mas também essas outras que não se denominam apostólica, que não acompanham o Papa Francisco.